Campina Grande, quinta-feira, 9 de janeiro. Hoje celebra-se o Dia do Astronauta e Dia do Fico. Nos anais da história do nosso país, nos encontramos um momento em que Dom Pedro esteve decidido a ficar no Brasil para que pudesse trabalhar e também lutar para que o Brasil, a nossa pátria, se tornasse independente e não fosse mais colônia de Portugal. Isso aconteceu em 1822. E hoje nós precisamos de continuar orando pelo Brasil, para que esta nação realmente ela possa ser livre e os cidadãos tenham liberdade de expressão, o direito de ir e vir, que está se esvaindo das nossas mãos. É por isso que nesse momento eu convido você para que juntos façamos uma oração, levantemos um clamor a Deus por nossa pátria, por nossa nação, para que nós tenhamos dias melhores, principalmente diante da crise pela qual tem se alastrado em todo o país. Nós vemos que as nossas liberdades de expressão estão se esvaindo, estão se acabando. Nós vemos também que a inflação, a crise econômica, financeira, política e social está trazendo dificuldades para que nós possamos ter dias melhores. Por isso eu convido você agora para que juntos façamos uma oração. Pai, diante de tudo que nós estamos passando em nossa pátria, em nossa nação, te pedimos em nome de Jesus, que tu tenhas misericórdias, que haja uma intervenção divina, porque sabemos que não é do homem que vem o nosso socorro. Vão é o socorro do homem. É isso que nos diz a tua palavra. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, porque cremos que o Senhor é aquele Deus presente, é aquele Deus que está sempre pronto para socorrer o desvalido, para ajudar aqueles que estão precisando e necessitados de ajuda. Nós te pedimos, tem misericórdia da nossa pátria, tem misericórdia da nossa nação. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração e responde-nos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo a palavra verdadeiro descanso. Deus criou-nos para o trabalho, mas estabeleceu um dia de descanso durante a semana. O descanso é uma necessidade para você arejar a sua mente, para você trazer um refrigério para o seu corpo, para você recompor as suas forças e energias. Férias não é um luxo, é uma necessidade. Quando você tira férias regularmente, você trabalha durante todo o ano com mais eficácia. Nós precisamos não só de trabalho, mas também de descanso. É claro que há vários aspectos no descanso. Há o descanso físico, há o descanso mental, mas eu quero falar para você do mais importante descanso, é o descanso espiritual. E foi Jesus Cristo quem fez o seguinte convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O descanso físico é necessário e você dormindo uma boa noite, você recompõe suas energias para o dia seguinte. Mas o cansaço espiritual não se consegue com o sono, nem mesmo com calmantes. Esse descanso você só pode encontrar na pessoa de Jesus Cristo. O pecado cansa, a angústia cansa, as tristezas e dissabores da vida cansam. Mas você pode encontrar abrigo, perdão, restauração, quando você se volta para Cristo, reconhecendo-o como Senhor da sua vida. Ele tem vida abundante para você. Ele tem alegria indizível e cheia de glória para você. Ele tem a paz que excede todo o entendimento para você. Não viva debaixo dos fardos da vida. Corra para os braços de Jesus
e encontre o verdadeiro descanso. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15, vamos ler dois versos, ou dois versículos, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 15, versículos 57 e 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e versículos 58. Graças a Deus que nos dará vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus irmãos, podeis se sentar. A obra missionária é o coração da igreja. A obra missionária é o coração pulsante da igreja. A obra missionária é o centro da obra de toda a igreja, de cada igreja. E entender a necessidade e prioridade da obra missionária faz toda e qualquer igreja reviver, revitalizar e ter o seu principal papel, principal propósito, principal objetivo. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele destaca a certeza da nossa vitória em Cristo. E eu queria frisar justamente isso, a certeza da nossa vitória em Cristo. Quando ele escreve aos Romanos, ele diz que nós somos mais do que vencedores. Então, para o apóstolo Paulo, isso é muito claro, muito nítido, de que o crente já venceu em Cristo Jesus. Cristo não vai vencer, ele já venceu. E se nós estamos nele, também somos vitoriosos. Então eu entendo que aqui o apóstolo Paulo, ele destaca essa certeza da nossa vitória em Cristo, e ele faz um chamado para toda a igreja a serem perseverantes diante dessa realidade de vitória. É como se Paulo dissesse assim: gente, não tem razão nenhuma para vivermos como derrotados, porque em Cristo somos vitoriosos. Aleluia. Esses dois versículos também nos lembram que a obra do Senhor, ela não é inútil, mas a obra do Senhor, ela é frutífera, ela é recompensadora. Talvez a gente não passa pela nossa mente, não chega ao nosso coração essa realidade de recompensa, de utilidade da obra do Senhor, mas o fato é que ela é útil, o fato é que ela é recompensadora, não dos nossos modos, do nosso coração, mas dos modos de Deus. Num mundo que constantemente nos desafia, permanecer firme nessa fé é algo que diferencia nós deles. Ou seja, o nosso pensamento do pensamento mundano. Esse texto, ele nos dá bases essenciais para entender e para cumprir a nossa missão.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele está se referindo então a uma grande vitória que Cristo nos deu sobre a morte e sobre o pecado por meio da ressurreição. Então Paulo traz claramente, nitidamente, esse entendimento poderoso de que Cristo venceu a morte e, portanto, também nós vencemos a morte. De que a garantia do poder que fez com que Cristo ressuscitasse é o mesmo poder e a garantia que nós também ressuscitaremos. E isso significa que a morte, ela não tem mais poder sobre a vida do crente. Pois mesmo que a nossa carne morra, nosso espírito jamais morrerá. Porque ele está guardado em Cristo, firmado em Cristo, unido a Cristo, o nosso Senhor. Interessante que Paulo, ele começa com um cântico de louvor, agradecendo a Deus pela vitória em Cristo. No entanto, ele não deixa de nos lembrar que essa vitória implica numa responsabilidade. A vitória de Cristo, ele nos encoraja a seguir em frente, impulsiona a nossa vida a ser um modelo seguro de fé, de ação, a sermos firmes, a sermos constantes, a sermos abundantes na obra do Senhor. Esta obra inclui, acima de tudo, a missão de espalhar as boas novas de Cristo. E ainda, nesses dois versículos que nós lemos, Paulo, ele nos dá orientações muito claras sobre como devemos viver como cristãos. E aqui quero olhar especialmente no contexto de missões, já que o culto remonta a esse tema. Então eu quero extrair desse texto elementos que nos ajude a melhorar a nossa postura diante do trabalho de Deus, diante dessa obra que está em nossas mãos de transformar vidas, de trazer mais pessoas para a adoração do Criador. E eu penso então que nesses dois versículos, o apóstolo Paulo nos lembra que nós temos a vitória em Cristo, enquanto que no versículo 58, ele nos exorta a viver de maneira digna dessa vitória. É como se Paulo quisesse dizer assim: você é vencedor e a gente, amém, somos vencedores. Então agora vamos viver de forma digna essa realidade. Por isso que ele nos chama a responsabilidade. A missão, portanto, ela deve ser entendida não como uma tarefa ocasional, mas como um chamado constante, contínuo, inabalável. Esse texto de hoje, ele encaixa muito bem também com o tempo ao qual nós estamos vivendo. Ou seja, final de ano. E valendo-me então dessa belíssima passagem, eu quero destacar 3 coisas fundamentais desta noite. Primeiramente, nós vamos ver a razão pela qual podemos ser firmes na missão. Em seguida, a maneira de sermos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. E por fim, a recompensa de nossa firmeza na missão. A razão então pela qual podemos ser firmes na missão, o versículo 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão, essa frase, ela traz uma profundidade quase inatingível, porque Paulo começa esse trecho com uma ação de graças, com um coração transbordante de alegria
e de agradecimento a Deus, de contentamento, simplesmente pelo fato poderoso do que Deus fez em Cristo Jesus e nos beneficiou. Para Paulo, entender a justificação mediante a fé pela graça de Deus é algo que leva qualquer pessoa a uma alegria indizível. Ou seja, uma alegria incomparável que nada neste mundo pode proporcionar. Saber que você é salvo pela garantia de Deus em Cristo faz toda a diferença, em vez de nós estarmos olhando a nossa salvação pelos nossos próprios méritos. Então Paulo reconhece que a vitória que temos em Cristo não é algo que conseguimos pelas nossas próprias forças. É uma vitória que vem de Deus. É uma conquista por Cristo na cruz e que agora é oferecida graciosamente para todos nós. Então isso traz uma base muito sólida, uma firmeza muito sólida, porque nós estamos com os nossos corações cravados em Cristo. É nele que nós depositamos a nossa fé. E é nos méritos dele, no esforço dele que nós garantimos a nossa fé e a nossa salvação. E isso então faz toda a diferença para que a nossa base fique sólida, para continuarmos firmes, inclusive quando então atendermos ao seu chamado de ir, de proclamar, de ser aqueles que estão progredindo no Evangelho, ou fazendo o Evangelho progredir. Então, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte nos liberta de todo o poder do pecado, de todo o poder da morte. E consequentemente a missão de Deus no mundo começa com essa obra redentora. Ou seja, nós temos a mensagem da mensagem, nós temos a boa notícia da boa notícia, nós temos algo profundo porque é eterno. Então isso Paulo tinha muito no seu coração, e ele passa então para a igreja, e nós refletimos essa noite mais uma vez, que não há missão sem o entendimento profundo do que Cristo fez por nós. Portanto, toda e qualquer mensagem que está fora desse bojo da cruz de Cristo, ela é uma mensagem fantasiosa. Ela é uma mensagem de entretenimento. Ela é uma mensagem de associação. Às vezes as pessoas se associam a alguma associação para ter a sua comunidade ali, para ter suas festas, para ter, enfim, as suas coisas, mas isso não tem nada a ver com o Evangelho. Então a ressurreição de Cristo assegura que a morte não tem mais poder sobre aqueles que creem, e essa vitória nos dá coragem a confiar para irmos adiante, mesmo diante das dificuldades da missão. Hoje pela manhã, antes da nossa assembleia, que foi uma bênção a nossa assembleia hoje de manhã, eu estava batendo papo com uma irmã que está visitando a nossa igreja, e ela está se decidindo a ficar aqui conosco, e ela lembrou da obra de Lutero. Eu gosto muito de ler a história. Aí eu disse assim, a história de Lutero foi boa, e ele foi agraciado porque o príncipe lá protegeu ele, mas teve uma história ainda bem mais profunda, e que eu gosto mais do que a Lutero, é a de John Hus, em 1300 e pouco. Ele não escapou não, ele foi para a morte, foi para a fogueira, mas o que ele deixou de legado até hoje está sendo dito aqui, num culto como esse. Ou seja, o que esses reformadores, o que esses mártires têm em comum é a força do Espírito Santo na vida deles, fazendo com que eles, mesmo diante da morte, não duvidassem de que Jesus, ao ressuscitar, venceu o pecado e a morte. Eles tinham uma certeza não vinda deles mesmos, mas do Espírito, que é o desejo do nosso coração, é de que essa força, é de que essa fé, é de que essa confiança que vem do Espírito Santo esteja nos nossos corações.
Porque ela é essencial para entendermos também que Cristo e a vitória em Cristo fez com que também nós tenhamos as nossas vitórias sobre os obstáculos que aparecem em nossa vida. Então, além de nos libertar do poder, do pecado e da morte, a vitória de Cristo nos capacita a vencer os obstáculos da nossa vida. E quando falamos de missão, aqui estava a nossa missionária Francinete dizendo com o coração bem apertado: ainda faltam as passagens, mas muito Deus já fez, muito Deus já levantou. Isso são obstáculos que aparecem na nossa vida para fazer a missão. Falta de recurso, falta de engajamento, falta de entendimento do que é a missão, interesse de cada um num bem comum, que é a glorificação do Senhor. E aqui mais uma vez eu ressalvo, missão não é por amor às almas, missão é por amor ao próprio Deus. Faz para adorar, glorificar a Deus. A razão da missão é Deus e não as pessoas. Mas eu sei que as pessoas são beneficiadas, aleluia. Mas a razão de fazer missão é Deus. A glória dele, é para ele, é por meio dele, aleluia. Então, irmãos, faz toda a diferença entender que os obstáculos que se levantam em meio a todo o processo de fazer missões é para nos mostrar que de vitória em vitória, de obstáculo em obstáculo, Deus se mostra poderoso em nossas vidas e no cumprimento da sua missão. A missão de Cristo, ela não acontece sem oposição. Ela vai encontrar resistência no mundo, ela vai encontrar resistência na própria cultura e até mesmo nos nossos próprios corações. No entanto, a vitória de Cristo nos assegura que, apesar de qualquer resistência, nós já vencemos, porque Cristo já venceu. A obra é dele. A vitória de Cristo nos dá uma força que não vem de nós, mas de Deus. Por isso que a gente segue em frente. Por isso que a gente vai sem desanimar. Mas mesmo quando o desânimo chega, logo logo ele desaparece, é pulverizado. Quando Deus então se mostra vitorioso em nossas vidas e derrubando todos os obstáculos. Eu não me esqueço de quando nós tivemos no México, que é o trabalho mais emblemático, digamos assim, dos últimos anos da nossa igreja, quando o prédio estava levantado e houve toda aquela celeuma com o pastor Rafael. E a pressão veio toda para cima de mim. Eu entendo, eu vi, os olhares começaram a vir para o meu lado. Mas Deus estava na missão. A vitória é de Deus. Amém? E hoje, depois daquilo, fez com que a igreja ela abrisse duas frentes. Uma com a igreja congregacional central em Guadalajara, com o pastor que é nosso, membro nosso ainda da igreja, pastor Jackson, e a outra com o pastor nativo, pastor Sérgio, em Caracoles, que está lá firme e forte. Quem acompanha nas redes sociais vê lá os cultos, o evangelismo no hospital. A nossa oração e nosso desejo, o pastor Sérgio ainda trabalha circularmente, de manhã e de tarde. Nosso desejo é que ele possa ser integral na obra. Deus levante os recursos para ele ficar integral, para que aquela igreja possa continuar. Recebi o pedido nessa semana passada de nós abrirmos uma associação religiosa lá, para que a igreja congregacional e a aliança, uma denominação, possa ser colocada lá no México. Então, os obstáculos vieram, né, pastor Bosco? Mas a vitória é em Cristo.
é de Cristo. Não vai deixar de acontecer os obstáculos, eles vão ainda continuar se levantando. Nós ainda estamos aqui, mas eu quero olhar para aquilo que nos dá esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam amanhã após manhã. Aleluia. Então, no versículo 58, a gente vai ver aqui como ser firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. É uma exortação de Paulo àqueles irmãos da cidade de Coríntios. Sede firmes e constantes, sede sempre abundantes na obra do Senhor. E isso tem um intuito de levar todos a refletir sobre a postura, a nossa postura como crentes diante da missão, diante das dificuldades, diante dos obstáculos, diante daquilo que a palavra já está revelando. Então a palavra está revelando que somos vitoriosos em Cristo. Então nada mais claro e objetivo do apóstolo Paulo dizer assim: então, igreja, sejam firmes, sejam constantes, sejam abundantes na obra do Senhor. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador que esteve conosco, e com a graça de Deus, certamente amanhã estaremos juntos outra vez para ouvirmos a continuidade da palavra ministrada pelo reverendo Antônio Júnior. Mas nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor e pastor Luiz de Carvalho, de saudosa memória, interpretando a música Glória a Deus, glória a Deus, pelo sol que brilha, pela flor que abre, pela criança, pelo sorriso de uma criança. Deleite-se com esta música e até amanhã, se Deus quiser. Glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, Glória a Deus. pela flor que nasce, Glória a Deus. pelos montes altos, Glória a Deus. pelo mar também, Glória a Deus. pelos passarinhos, Glória a Deus. pela noite e o dia, Glória a Deus. pela brisa leve Glória a Deus. que de longe vem, Glória a Deus. pelo alimento, Glória a Deus. pela habitação, pela amizade, Glória a Deus. de irmão para irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 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 Por esses meninos, Glória a Deus. por essas meninas, Glória a Deus. pela juventude, Glória a Deus. pelos anciões, Glória a Deus. pela pátria salva, Glória a Deus. pela liberdade Glória a Deus. e pelos que vivem Glória a Deus. em outras nações, Glória a Deus. pela caridade Glória a Deus. que alguém produz, pelos céus que um dia Glória a Deus. nos mandou Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a